Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma videoaula sobre a nossa matéria. Hoje eu vou falar com vocês da aula do roteiro 16, né? Lembrando que no último vídeo nós terminamos o roteiro 15. Ainda em jornada de trabalho, inclusive. Hoje, nesse roteiro 16, nós vamos ver que vai estar presente vão estar presentes as ideias de exceção da limitação de jornada, prorrogação de jornada e compensação de jornada. Vamos lá, começando então pelas exceções à limitação de jornada. Lá na aula 14, nós comentamos sobre a necessidade que se tem de se limitar a jornada de trabalho. Falamos sobre a questão econômica, falamos sobre a questão biológica, a questão de segurança, né, que está ali intimamente ligado com a questão biológica, e também sobre a questão social, né, são as motivações para se limitar a jornada no Brasil e no mundo, né? São as motivações que nós temos aí doutrinárias e acompanhadas pela própria legislação. Acontece que, quando a CLT é criada em 1943, e também com a evolução legislativa que ela foi tendo, nós temos algumas situações em que ela prevê a ausência de controle de jornada. Ou seja, o empregado jamais vai ganhar hora extra, porque ele sequer tem uma jornada para cumprir. Normalmente ele vai cumprir metas, né? Isso acontece muito com vendedor externo, com gerentes de filiais, né? Pessoas que têm um certo poder de mando muito grande ou, às vezes, uma certa dificuldade de ter sua jornada controlada. E aí, o artigo 62 da CLT, ele é o artigo que vai trazer para a gente quais são as hipóteses em que a jornada não vai ser limitada, ou seja, nós não vamos ter horário de trabalho pré-fixado para esses trabalhadores, certo? Então, para quem estiver me acompanhando aí, eu estou no roteirinho 16, tópico 1, exceções à limitação de jornada, e nós vamos começar falando do artigo 62, do seu primeiro inciso, que trata da atividade externa incompatível com o controle da jornada. Vamos lá, artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Quando ele fala regime neste capítulo, é o regime de limitação de jornada, aquele mesmo regime que fala das 8 horas por dia e 44 semanais. Por mais que as 44 semanais estejam na Constituição, mas a ideia de limitação de jornada ela está no capítulo desse artigo 62. Então ele diz, não são abrangidos pela limitação deste capítulo. Em outras palavras, não vamos aplicar a jornada de trabalho limitada para essas pessoas. E aí vamos. Item 1. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e no registro de empregados. Vamos lá. Quem são essas pessoas? Né? Como eu havia falado no início aqui do vídeo, essas pessoas são pessoas que são trabalhadores que a empresa ela não vai conseguir controlar a jornada desses trabalhadores. Lembrem-se que a CLT é de 43, né? Telefone celular, WhatsApp, meios eletrônicos de fiscalização de jornada são situações, são aparelhos recentes, né? Então, o que acontece? Lá em 43, vocês devem lembrar muito daquela novela, O Cravo e a Rosa, que tinha o caixeiro viajante lá, que era o banqueiro Batista. O que acontecia? O cara conseguia ter duas famílias, porque a comunicação era muito grande, a fiscalização era muito diferente. A dificuldade, aliás, de comunicação era muito grande. A fiscalização era muito difícil de se fazer em relação a horários e tudo mais. E aí, lembrando dessa ideia do caixeiro viajante, né, que nada mais é do que a pessoa que faz vendas fora do estabelecimento do empregador, o que acontece? Ele muitas vezes ele vai pegar e vai ser empregado de uma empresa como, sei lá, a empresa como aquela Veneza que faz laticínios, né, que faz produtos voltados a laticínios, queijos e enfim. E aí ele vai vender essa marca. Ele é empregado da Veneza, mas aí ele mora em Linhares. E aí a Veneza combina com ele, você vai fazer as vendas da nossa marca nos bairros BNH, Centro, Três Barras. E aí você faz do jeito que você quiser, você começa a hora que você quiser, vai olhando aí para o seu público, quando eles vão querer te atender, né? Então você mesmo faz seus horários. Então assim, quando a pessoa trabalhava da porta para fora da empresa, né, do estabelecimento da empresa,
Naquela época era impossível você controlar a jornada dessa pessoa. Hoje a gente sabe que é a coisa mais fácil do mundo é controlar alguém. A gente tem GPS, tem, enfim, inúmeras formas de controlar a pessoa, né? Até Google Maps, você sabe a localização em tempo real da pessoa, o que ela está fazendo, o que não está fazendo. Então, parece para alguns que esse artigo já nem seria mais possível de ser aplicado, né? Porque nenhuma atividade seria incompatível com a fixação de jornada. Mas a interpretação que se dá desse artigo, e ele ainda é aplicável, é uma interpretação não do serviço em si, mas sim do próprio contexto do serviço. Por exemplo, a gente sabe que tem empresas que são pequenas. Imagine um frigorífico pequeno que começou agora, né? Não tem ainda uma estrutura muito grande e que queira fazer a distribuição de seus produtos numa região do estado. A pessoa que vai pegar esses produtos e vai levar nos supermercados da região, ela vai ter sua jornada muito difícil, quase impossível de ser controlada para esse empreendedor. Por quê? Porque esse empreendedor é um empreendedor que ainda não alcançou, né, altos voos, ainda não alcançou uma situação financeira que o permitisse adotar esses controles eletrônicos que muitas vezes são caros. Então, muitas vezes, por uma questão até de dinheiro, né, de financeira, né, as questões financeiras podem tornar impossível essa fiscalização. Então, a gente não vai analisar apenas do ponto de vista de se o serviço tem como ou não tem como fiscalizar, porque tem todos têm, né? Mas a gente vai analisar desse ponto de vista, né? É possível naquele contexto? E se não for, a empresa ela vai anotar na carteira de trabalho da pessoa. Obviamente que ela vai ter que justificar o porquê que não é. Eu tentei fazer o controle dele com meios eletrônicos e tal, e não consegui. É muito caro, não tem esse dinheiro. Mostra o balanço financeiro dela, se isso eventualmente vier a ser fiscalizado um dia. Tá? Até mesmo no judiciário. Então, esse inciso 1, ele trata dessas atividades externas, atividades que não são feitas dentro da empresa e, portanto, são atividades difíceis de serem controladas por alguns empregadores, né? E aí a CLT usa esse termo muito forte, incompatível, que a gente tem que interpretar de uma maneira caso a caso, né? Observando sempre o caso concreto, beleza? Motoristas de caminhão, por exemplo, entram nesse exemplo. Hoje em dia a gente vê, né, GPS, tacógrafo e tudo mais, mas antigamente era mais difícil. Algumas empresas, pequenas transportadoras, não têm condição de pagar por esse controle. Então, ainda hoje, vocês vão encontrar na jurisprudência casos de caminhoneiros que são considerados atividades externas incompatíveis com a jornada, tá? A própria lei dos caminhoneiros estabeleceu, né, modificou a CLT no sentido de que tem que fiscalizar e tudo mais, mas a gente tem também que sempre observar a possibilidade da empresa, certo? Bem, passando então para a próxima hipótese, né, de jornada não controlada, nós temos a ideia dos gerentes. Quem são os gerentes? Né? A CLT ela já foi modificada algumas vezes, inclusive, para falar dos gerentes. Antes, já houve um período em que se exigia até um mandato, né, uma procuração, que o cara seria o gerente, que teria os poderes específicos disso ou daquilo. Isso foi retirado da lei. Essa questão dos gerentes é uma questão muito discutida há bastante tempo e até hoje, certo? A CLT ela diz para a gente o seguinte: quem são os gerentes? Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Gente, gerente é o cara que manda em tudo. Professor, esse não é o empregador? Só que às vezes vocês vão ver que o empregador ele tem aquele cara que a gente costuma falar que é o braço direito do empregador. Né? A doutrina às vezes vai falar que é a longa-manos do empregador. Por quê? Porque muitas vezes o empregador em si, ele não vai dar, o empregador no caso é a empresa, né? Mas a pessoa que está por trás do empregador, né? O empresário, ele não vai colocar as caras ali diretamente na relação de trabalho. Ele vai se fazer substituir por pessoas que são empregados dele, sim, tem uma subordinação para com ele, porém tem um alto poder de mando e de gestão de empregados e de gestão de operações.
A gente vê isso em grandes empresas, mas a gente também vê isso em pequenas empresas. Quando você entra numa loja de material de construção, por exemplo, uma loja grande, cheia de coisa, vendendo bastante coisa, e aí você tem algum problema com o vendedor, né? A gente costuma até ver isso em filmes, novelas e etc. Que as pessoas falam assim, eu quero falar com o gerente. Por quê? Porque todo mundo sabe que no final das contas o que o gerente falar vai ser o que vai acontecer, né? O vendedor ele não tem mais poder que o gerente. Não que o gerente seja dono, mas muitas vezes as pessoas até confundem o gerente com o próprio dono. Por quê? Porque ele realiza atos de gestão, ele que é o cara que manda em tudo, ele é o cara para quem todo mundo baixa a cabeça, todo mundo obedece. Então esse é o gerente, né? E por ele ter uma responsabilidade muito superior à dos demais, ele também tem um salário que é muito superior ao dos demais, né? E além de já ter esse salário muito superior ao dos demais, ele também vai ser remunerado com uma gratificação de gerente. Tá? Essa gratificação, na verdade, ela é a prova de que esse camarada é um empregado diferenciado. Ele é o cara que manda em tudo, ele só obedece mesmo o seu empregador, certo? Poucas pessoas na cadeia de comando estão acima dele. Esse é o gerente. Tá? Quando você vai num banco, por exemplo, você tem vários gerentes ali, né? Gerente de setor, gerente daquilo, gerente de pessoa jurídica, mas tem um cara que lá na cadeirinha dele está escrito gerente geral. Esse cara que todo mundo respeita. Até os outros gerentes têm medo dele. Medo entre aspas, né? Tem um respeito hierárquico com ele. Esse é o cara que a CLT está falando nesse artigo 62, o gerente geral. Não é qualquer gerente. Tá? É o cara que realmente manda. Ok? Então, esse camarada, o que acontece? Ele tem responsabilidade demais, ele tem que estar ligado o tempo todo. Tudo que acontece na empresa, se der merda, a culpa é dele. Se for boa, a responsabilidade pelo que se deu bem também é dele, né? Não só dele, óbvio, mas ele está no meio, porque ele é o cara que vai receber os ônus e os bônus junto com os outros empregados. Ele é o cara que é o fiscalizador de tudo. Então, ele tem uma responsabilidade extremamente elevada. E por ele ter essa importância toda, obviamente ele tem que receber muito mais do que os outros. Por isso que a CLT fala que o gerente, para ser considerado gerente no sentido de não ter a jornada controlada, ele vai ter que receber uma gratificação, né, de 40% do seu salário. Então, essa gratificação de função no contra-cheque, inclusive, ela vem, tá lá o contra-cheque, salário base, gratificação de 40%. Ela vem discriminada, né, para você saber que esse cara realmente é gerente, ele realmente manda, ele realmente tem o poder muito maior do que os outros funcionários. Ele é quase um empregador. Né? Falando em palavras bem, de uma forma bem coloquial, né? Ele é quase um empregador. Tudo bem? Então, essa figura do gerente, a CLT optou por ela não ter jornada controlada. Por quê? Porque para ele exercer esses poderes de gestão, ele tem que ter uma certa autonomia. A subordinação dele é diferenciada. Ele não, é o que o Godinho costuma chamar aí de subordinação estrutural. Você não vai enxergar aquela subordinação com o gerente que você enxerga com o operário comum. Né? A subordinação dele é contextual. Né? Você vê que ele não é o cara que é o dono, mas ele está quase como se fosse. Né? Mas ele deve respeito, ele deve satisfação ao dono. Então, o que acontece? Se ele fosse muito engessado, se ele tivesse controle de jornada, por exemplo, isso daí dificultaria a empresa a funcionar. Então, o que acontece? O gerente, se ele quiser, imagina o gerente do banco, se ele quiser ficar 5 dias sem ir na empresa, ele não leva falta. Por quê? Porque ele não tem jornada. Como é que você vai faltar uma coisa que não foi definida? Né? Ele não leva falta. Agora, se for estabelecida a meta de X e ele não conseguiu atingir essa meta X, ele vai ter problema com o empregador dele. Né? Então, assim, ele tem uma liberdade muito grande, porque ele precisa dessa liberdade muito grande para poder exercer as suas funções, seu poder de gestão. Tá? Então, controlar a jornada do gerente é meio que você tirar o escopo da função, você não deixar ele fazer o que ele tem que fazer. Tá? E a CLT ela já previa isso desde 43, né? E a legislação foi modificando, mas ainda hoje nós temos a situação do gerente.
A questão do pagamento do gerente como gratificação, inclusive, é uma questão que vai levar a gente a identificar se ele realmente é gerente ou não. Tanto é que se não houver esse pagamento dessa gratificação de 40% a mais, se ele não ganhar tão mais assim do que os outros, ele vai ser desqualificado como gerente no sentido de não ter jornada controlada. Ou seja, se você, no caso concreto, percebe que o gerente não ganha essa gratificação de 40%, então ele vai poder entrar na justiça e conseguir receber as horas extras se ele provar que realmente tinha uma jornada superior a 8 horas. Por quê? Porque aí você vai perceber que ele não era verdadeiramente o gerente que a CLT diz. Que para ele ser, ele tem que ter todas essas atribuições, mas ele também tem que ter esse bônus, né? Essa gratificação. Ele tem que ser não só temido hierarquicamente falando, mas também ele tem que ser respeitado pelo próprio empregador dele, sabendo que ele tem esse monte de responsabilidade, mas ele tem que ganhar de forma compatível com essas responsabilidades, certo? Então, a gente vê aqui, ó, o parágrafo único do artigo 62, o regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, né, os gerentes, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. O que esse parágrafo único está dizendo? Ele está dizendo, olha, o regime previsto neste capítulo, que regime é esse? Jornada controlada, né? Então, a jornada controlada vai ser aplicável aos gerentes se o salário do cargo dele, né, com a gratificação, for menor do que o salário mais 40%, que é a gratificação que eu acabei de comentar com vocês. Beleza? Então, esse gerente, tá, que é o cara que realmente é o bichão, né, o cara que manda em todo mundo, esse gerente aí, se ele ganhar uma gratificação de pelo menos 40% do salário dele, ele vai poder ter a sua jornada, ele vai poder, na verdade, o empregador, né, vai poder não controlar a jornada dele. Ele não vai ter jornada, beleza? Ele vai fazer a própria jornada, do jeito que ele bem entender que é o necessário para ele cumprir as metas estabelecidas pelo seu empregador, ok? Bom, e eu só quero fazer também aqui uma observação que o gerente que não tem jornada controlada é aquele do artigo 62 da CLT, inciso 2 e parágrafo único. Tá? Mas se você for na CLT e for lá no artigo 224, você vai achar um gerente lá também. Tá? O parágrafo 2º do artigo 224 diz o seguinte: as disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Esses gerentes de que trata esse artigo são os gerentes de banco, são as funções de confiança, os chefias de banco, tá? Instituição financeira, banco. Só que, na verdade, como eu já havia falado para vocês, no banco existem vários gerentes, entre eles o gerente geral. Tá? Então, o gerente geral, a ele nós vamos aplicar o artigo 62. A gratificação dele não pode ser menor do que 40%. Agora, os gerentes de setor, que não são esse gerente geral, eles nós vamos ter uma situação totalmente diferenciada, que eu já vou comentar com vocês mais abaixo. Tá? Eles vão ter jornada controlada sim, tá? E aí vocês veem que a gratificação deles também é menor, né? É de pelo menos 1/3, não é de 40%. Então eles vão ter uma situação um pouco diferente, que daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre ela. Não confundam o gerente de setor com o gerente geral. Tá? O gerente que não tem jornada controlada é o gerente geral. Ok? Bom, continuando, aqui já com uma novidade da reforma trabalhista, né? A terceira hipótese brasileira de empregado que não terá jornada controlada é o empregado que estiver sob o regime de teletrabalho. Regime que ficou muito famoso agora, né, com a pandemia, mas que já até a OAB, inclusive, já cobrou nas últimas provas esse conhecimento do candidato. E é um regime que, na verdade, a ideia dele é, vamos dizer, atualizar a legislação para o que já está acontecendo hoje em dia, que é muita gente trabalhando de casa. E aí esse teletrabalho, ele, pela CLT, ele não teria jornada fixada, pré-fixada, né? Não teria jornada controlada, a pessoa trabalharia da própria casa.
E aí, nessa situação, nós temos aqui o item 3 do artigo 62, já coloquei para vocês, acrescentado pela reforma trabalhista, os empregados em regime de teletrabalho. A CLT ela vai regulamentar o teletrabalho lá nos artigos 75A até o 75E, tá? Também inovações da reforma trabalhista. E aí, algumas situações que vocês têm que saber sobre o teletrabalho é que para o empregado ser remanejado, né, para esse tipo de serviço, para esse tipo de prestação de serviço, essa alteração ela sempre tem que acontecer por um aditivo contratual, tá? Tem que ser um acordo individual escrito. Olha, a partir de agora você vai trabalhar no regime de teletrabalho, ok? E aí a pessoa, a partir do momento que ela fizer essa alteração, e é um acordo, tá? Ela não é obrigada a aceitar, se bem que a gente sabe que quando é acordo individual, a gente sempre é obrigado a aceitar, se você é empregado, né? Senão você corre o risco de perder o emprego, mas em tese a pessoa não é obrigada a aceitar. É um acordo que você faz com o empregador para trabalhar de casa, ok? Ah, professor, mas por que a pessoa não ia querer trabalhar de casa? Justamente porque não tem jornada. Né? Então, por não ter jornada, o que parece a princípio uma coisa boa, se o empregador te der serviço pra caramba, muitas vezes você vai trabalhar 15 horas por dia para resolver. E aí você não vai ganhar nenhuma hora extra porque não tem jornada controlada. Então, se não tem limite de jornada, você pode trabalhar o quanto você quiser. Né? Inclusive, isso é uma crítica muito ferrenha da doutrina que daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Tá? Enfim, de qualquer maneira, as situações do teletrabalho, né, mais interessantes para a gente saber. Primeiro, para existir o teletrabalho tem que ser feito um acordo individual, um aditivo no contrato. Tá? Outra coisa, não descaracteriza o teletrabalho o empregado ter que comparecer à empresa em alguns momentos. Tá? Ah, mas o trabalho não é para ser feito de casa? Mas se você uma vez a cada mês, uma vez por semana, sei lá, uma vez por quinzena, tem que ir lá no local do empregador, né, no estabelecimento do empregador para prestar contas, para, sei lá, participar de uma outra reunião, isso não descaracteriza o teletrabalho. O teletrabalho é analisado no contexto geral, né, no dia a dia, certo? Outra situação interessante é que você pode retornar do teletrabalho para o presencial. Nesse caso, a CLT não exige acordo, o empregador pode fazer mesmo que o empregado não queira, tá? Óbvio, se ele trouxer a pessoa para o presencial, a pessoa passa a ter controle de jornada a partir daquele momento, né? Mas a única coisa que a CLT dá vamos dizer assim, de apoio para o empregado é que o empregado ele não pode escolher, ele tem que voltar para a empresa, mas ele tem pelo menos uns 15 dias ali para se adaptar, tá? Então esse tempo de adaptação aí de 15 dias, tempo de transição, também foi incluído aí nos artigos 75A a 75E sobre teletrabalho, tá? Mas o fato é, trabalho realizado na modalidade de teletrabalho não tem jornada controlada, ok? Ah, professor, mas tem gente que trabalha de casa e que bate ponto eletrônico. Isso não é teletrabalho, tá? Isso é trabalho remoto. Tem diferença. Teletrabalho é esse na forma desses artigos, né? 75A, 75E. Beleza? Até o 75E. Tá? E trabalho remoto é outra coisa. Ok? Nada impede que você faça um trabalho remoto e por meio dessa prestação de serviço você tenha uma jornada controlada, isso não tem problema nenhum. Bom, essas são as 3 hipóteses atualmente, né, previstas na legislação de empregados que não vão ter a jornada controlada. Sobre essas 3 situações, a doutrina e a jurisprudência debateram muito ao longo do tempo sobre a constitucionalidade ou não dessa possibilidade de não ter jornada pré-fixada. Tá? E aqui nós vamos ter que houve até uma dissidência, porque majoritariamente a doutrina entende que o artigo 62 é inconstitucional. E, por outro lado, quase que a unanimidade, a jurisprudência entende que o artigo 62 é constitucional. E aí, só para a gente analisar, para vocês poderem formar a convicção de vocês, eu trouxe para vocês quais são os argumentos que se usam, né, sobre a constitucionalidade ou não desse artigo 62. E aí, vejam só. Sobre a constitucionalidade. Na doutrina, a maior voz sobre a constitucionalidade talvez seja o Sérgio Pinto Martins. Né? Ele entende que
mesmo que você esteja atualmente, né, em um mundo em que todo serviço é possível de ser controlado, o termo da incompatibilidade, lá do inciso 1, né, do trabalho externo, incompatibilidade do controle de jornada do trabalho externo, ele tem que ser analisado como eu havia falado, caso a caso, no caso concreto, tem que saber se a empresa tem condições de comprar e de fazer esse monitoramento em cima do empregado, se isso daí interfere no próprio lucro da empresa, a ponto de, se ela fizer esse controle, ela vai acabar tendo prejuízo em vez de lucro. Isso tudo tem que ser analisado, certo? Em relação aos gerentes, o Sérgio Pinto Martins ele entende que se você tira esse poder de direção do gerente, dele poder fazer o que ele quiser na hora que ele quiser, você acaba inviabilizando ele de realmente exercer um cargo de gestão de maneira adequada, beleza? Já aqueles que são contra não, né? Aqueles que entendem que esse artigo 62 é inconstitucional, eu trouxe aqui para vocês, inclusive, essa maioria doutrinária, inclusive representada na própria Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, que teve lá em 2007, se eu não me engano. E ela fala no enunciado 17 o seguinte: a proteção jurídica ao limite da jornada de trabalho, consagrada nos incisos 13 e 15 do artigo 7º da Constituição, confere respectivamente a todos os trabalhadores, indistintamente, os direitos ao repouso semanal remunerado e à limitação de jornada de trabalho, tendo-se por inconstitucional o artigo 62. Né? Então, a primeira grande justificativa dessa corrente doutrinária é que quem criou a regra foi a Constituição. Né? E a Constituição ela traz a regra de limitação de jornada. E aí, por uma questão até de simetria, quem cria a regra é que pode excepcionar. Eu não posso ter uma regra criada constitucionalmente e querer excepcioná-la por meio de lei. Uma lei que reduz a Constituição, ainda mais sendo um direito fundamental. Então, pela doutrina, juridicamente falando, haveria essa quebra de hierarquia entre as normas. Você teria uma norma que advém de uma lei, que a CLT é um decreto-lei, mas é recepcionado como lei, sendo mitigadora, sendo um meio de diminuir uma cláusula pétrea, que é direito fundamental, previsto ali no artigo 7º, relacionado especificamente aqui na nossa discussão, à limitação de jornada de trabalho, certo? Relacionada, no caso. Então, assim, o primeiro grande argumento doutrinário é o argumento jurídico mesmo. Agora, com relação a questões de situação social, com relação posso ou não posso controlar a jornada, a doutrina ela vai por esse viés de que hoje em dia todo mundo consegue controlar a jornada de todo mundo. Então, o artigo 62, literalmente, não daria para ser aplicado, porque se a gente analisar a questão de impossibilidade de controle, obviamente é possível se controlar sim, Então, não haveria como você entender que esse artigo 62, no inciso 1, possa ser aplicado. Já no inciso 2, a doutrina se atenta para a questão que tem sido, inclusive, bastante discutida, bastantes artigos sobre isso. Talvez o maior nome que fale sobre o assunto seja o Soutomaior, O nome dele é Jorge Luiz Soutomaior, lá do Tribunal de São Paulo. Ele é magistrado. Ele fala sobre a questão da teoria da desconexão, o direito da desconexão. O que é desconexão? Aí, voltado principalmente para a questão do teletrabalho e para a questão dos gerentes. Por quê? Porque quando eu falo assim, você não tem jornada controlada, você faz a sua jornada, a princípio você fala, que legal, eu vou fazer minha jornada, então isso não vai atrapalhar minha vida, porque eu vou encaixar minha jornada dentro das minhas obrigações cotidianas, dentro do meu lazer e tudo mais. Só que você imagina o seguinte, aquele gerente do banco lá que eu comentei, que tem grandes investidores chineses, japoneses, esse cara vai ter que ficar de madrugada trabalhando, porque você acha que eles vão falar com os caras lá quando eles estiverem de madrugada? Não, ele vai querer falar com os caras lá quando estiver no horário comercial deles, porque ele tem que trazer o cliente para si. Então, ele acaba que ele vai ter que passar madrugadas trabalhando, muitas vezes ele vai ter que passar dias e dias aí trabalhando muito mais do que se ele tivesse uma jornada controlada. Isso daí é notável, A gente vê por nós mesmos com o WhatsApp.
O WhatsApp comanda a nossa vida, né? Eu me incluo um pouco nisso também, porque a gente não vive sem o celular na mão. E quem trabalha e usa o WhatsApp está trabalhando sempre. Vai dormir trabalhando. Então, assim, a teoria do direito à desconexão é o direito que o trabalhador tem de se desconectar do serviço, de pensar nele um pouco, né? Que é a questão do lazer. Então, por essa questão também, até uma questão que remonta aí, né, a direitos humanos, esse direito de desconexão ele tem tudo a ver com a própria sobrevivência da pessoa no sentido social mesmo. Eu sempre conto um caso, que é um caso real, né, que tem, eu não vivenciei esse caso, mas ele tem jurisprudência do TST sobre ele, de um caso de uma mulher que entrou na Justiça do Trabalho pedindo dano moral, entre outros pedidos, da empresa para a qual ela trabalhava, que ela era gerente, tinha esse cargo de gestão muito bom, ganhava bem pra caramba, mas ela comprovou no processo que ela se separou do marido, nesse processo aí de ser gerente, e mostrou um e-mail do marido dela encaminhando para ela do porquê que ele estava a deixando no casamento. E nesse e-mail ele fala o seguinte: os seus filhos mal sabem o seu nome, porque eles não te conhecem mais, você não fica com eles, nem em domingos você consegue falar com eles. Você está sempre ocupada. Se os seus filhos estão assim, imagina eu. Eu não estou casado mais. Na verdade, o que eu estou fazendo é só formalizar uma situação que já está acontecendo. De tanto que essa mulher trabalhava. Ah, mas ela tinha jornada pré-fixada? Não. Mas para ela poder manter as altas metas que eram impostas a ela, ela tinha que estar trabalhando o tempo todo, né? Então, assim, essa situação, ela estava sempre conectada e acabava desconectando com o mundo, né? Com a parte social dela. E é um caso emblemático, né? Que o TST, inclusive, manteve, se eu não me engano, agora eu não lembro se ele reformou e condenou, ou se ele manteve uma condenação de dano moral numa situação dessa, né? Então, assim, essa teoria do direito da desconexão é uma teoria muito atual, né? E cada vez mais atual, porque cada vez mais a gente está ligado com a tecnologia e muitas vezes para trabalho, né? Muitas mesmo, né? Para fins de trabalho. Então, até por uma questão de desconexão, essa parte da doutrina entende que, mesmo nos casos dos gerentes, é necessário ter esse controle de jornada. Tá? A minha opinião é que, do ponto de vista jurídico, tá, realmente é inconstitucional pelo fato simples e claro de que a Constituição não pode ser reduzida pela CLT. Isso é uma opinião minha. Quem cria regra, que cria exceção. Agora, na minha opinião, na questão prática, né, da aplicabilidade prática, eu tendo a concordar mais com o Sérgio Pinto Martins aqui, né, que é uma coisa que não é muito comum, né, normalmente ele é voto vencido, mas, como eu já disse, ele é um excelente professor, e eu tendo a concordar com ele nesse sentido, por quê? Porque realmente, em algumas situações é complicado, você acaba fadando uma empresa pequena a não existir, ou a falir, se você adota esses tipos de posicionamento, né? Porque a situação de controle de jornada vai ficar impossível, inviável. Você também, às vezes, acaba fazendo com que o gerente seja reduzido, né? Tenha o seu papel reduzido. Eu acho que as formas de você controlar isso podem ser outras, né? Como, por exemplo, essa questão do dano moral é uma outra forma. Mas, enfim, isso fica só pelo lado da minha opinião mesmo. Mas a minha opinião não vale muita coisa, o que vale é o que acontece de verdade. E o que acontece de verdade? O que a jurisprudência pensa? Né? Como eu disse para vocês, a jurisprudência entende, e hoje é uma maioria esmagadora, quase unânime, ela entende que o artigo 62 é sim constitucional. Tanto é que tem duas súmulas muito emblemáticas que eu vou trabalhar com vocês agora, que falam sobre essa diferenciação que eu havia comentado ali em cima, sobre os gerentes do banco, o gerente geral e o gerente de setor. Certo? Mas aqui o vídeo está muito grande, já tem 34 minutos, e eu vou fazer um outro vídeo para continuar a aula. Beleza? Um abraço.